em parceria com a Agência de Divulgação Científica, com um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Puro Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é para você que não gostava de física no ensino médio e acabou deixando de aprender várias coisas legais. E hoje, para conversar do assunto que nós vamos falar, nós temos aqui o Vinícius de Oliveira, o Vab, que agora já está aparecendo frequentemente nos nossos episódios e que é estudante de física médica e um grande apreciador de física. Exato, como você colocou aí antes, algumas pessoas que estão nos assistindo aí devem ter percebido que tem alguma coisa diferente, mais ou menos naquela direção. Sim, esse é o segundo episódio do nosso novo formato, onde a gente volta toda semana. Não podemos falar sobre isso, porque tem gente que só vê áudio. De fato. E temos aqui também, para conversar conosco hoje, ele que não poderia faltar, que só faltou uma vez, o Arthur Gasparim Moreira, que é estudante de biologia e foi professor de física no cursinho Atena. E é um grande entusiasta de física. Obrigado, eu não sou qualificado para falar nada nesse episódio. E também, é claro, nós temos a nossa companheira Gabriela Larissa, ou Derra, como chama daí ela pela próxima 1h30, que ela é host em um podcast e hoje vai estar conduzindo a nossa conversa com as habilidades dela de faladora. E uma coisa muito importante também, que vocês vão notar, é como o cabelo dela cresce rápido. Vocês vão ver daqui 2 semanas, no próximo episódio, o cabelo dela já vai estar grande de novo. A menos que vocês veem pelo Spotify, aí vocês não vão ver nada. É, exatamente. Mas fica o convite para ver pelo YouTube, se quiserem. Enfim, falei e não falei nada sobre qual é o tema. Eu falei que vai tangenciar a física, mas não disse o que especificamente nós vamos falar. Então hoje a gente vai falar sobre o assunto do raio-x, que é uma coisa que permeia vários quadrinhos, séries, mídias em geral, universo dos super-heróis. E você? E hospitais. E outras coisas, e muito mais coisas, que é isso que nós vamos ver aqui no podcast. De fato, raio-x é uma coisa que eu acho muito legal, porque eu estudo vagamente física. E eu percebo que é uma coisa que a ficção acha que é muito simples, né? Raio-x pra ficção é uma coisa invisível que faz e aí você consegue ver o que tá entre essas dois pontos no espaço. E é muito interessante porque não é isso. Eles tratam o raio-x como se fosse tipo a lince negra, só que na visão. Você deleta com a sua visão a coisa, né? Acho que a visão de raio-x do Superman é mais icônica do que a lince negra, né? Eu também acho. Mas é que é o mesmo princípio. E os caras que se esforçam para ser acurados, que eles funcionam assim. Porque no caso do Superman é só algo... Eu não sei explicar, não. Ele só vê uma coisa, o que ele quiser, arbitrariamente. Provavelmente não tem nenhum raio-x envolvido no processo. Pois é, enfim. A ficção realmente acha que raio-x é muito simples. E todo mundo que assiste também acha que é muito simples. E aí, por isso, acho que a gente pode começar com um bom ponto de partida definindo o que é raio-x. Definindo do começo. Sim. Tudo começou no Big Bang. Não, mentira. Não tão no começo assim. Mas, basicamente, acho que a gente tem que voltar pro conceito de átomo, elétron, essas coisas. Por acaso tem algum telespectador aí, ou espectador no caso, já que não é uma televisão, que desconhece esses conceitos. Sei. Há muito tempo atrás, um cara, ele pegou um papel e ele falou: eu vou rasgar esse papel demais. E aí, ele foi lá e rasgou o papel. E ele falou: que bom, isso foi rápido. Mas e se eu rasgasse a rasgada? E aí ele foi lá e rasgou de novo. E ele falou: tive uma ideia. E ele foi lá e rasgou de novo. E foi rasgando. E ele percebeu que um dia ele não conseguiu mais rasgar a coisa. Falou: caramba, então nós somos feitos de coisas que eventualmente não vão ser divisíveis. São pequenas demais para serem divisíveis. Ao ponto de que é uma unidade... Eu me perdi nessa linha de raciocínio. O importante ele disse: somos feitos de uma coisa que não é divisível. E ela é um átomo. Do grego a, de não, e tomos, de dividir. Exatamente. Sim, e os átomos, quando a gente fala, às vezes fica uma coisa um pouquinho abstrata, mas átomos são o que compõe a matéria, tudo que a gente consegue ver, tudo que a gente consegue tocar e aquilo que a gente não consegue ver, mas que existe, como o ar.
Então, a matéria que a gente está acostumado no nosso dia a dia, toda ela é feita de átomos. E a matéria que a gente não tá acostumado também. Toda a matéria, inclusive. Toda a matéria no nosso universo. Exato. Sim. Então, átomos é isso aí. Átomos são todas as coisas que existem. Exato. Átomos são coisas minúsculas e teoricamente indivisíveis que compõem todas as coisas. Mas, reviravolta aqui chocante. Na verdade, eles são divisíveis. Exato. E é sobre isso o nosso episódio, na verdade. Exatamente. Porque os átomos, um dia, alguém, não sei quem, não sei onde, mas ele conseguiu dividir. E descobriram que ele é feito de nêutrons, prótons e elétrons. Ele funciona como se fosse um planeta, assim. Pensa num planeta. Um sistema solar. Um sistema solar. Aí tem lá o Sol. O Sol, ele é o núcleo do átomo. E os planetas em volta do Sol seria a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Então, ele funciona mais ou menos assim. No núcleo dele você vai ter prótons e você vai ter nêutrons, certo? Os prótons têm uma carga positiva e tem massa. Os nêutrons têm massa também, mas não tem carga. E aí tem os elétrons que ficam na parte de fora, que eles têm uma massa também, só que pequenininha, bem menor que os prótons e os nêutrons. E ele tem uma carga negativa. Isso talvez seja novidade para algumas pessoas, mas a matéria, em nível molecular, ela está sempre em movimento. Quando a gente vê uma mesa, ela está aqui parada, sólida, e dá a impressão que são coisas inertes. Mas como o Arthur colocou, é como se fosse o sistema solar e os elétrons eles estão orbitando o núcleo desse átomo. E para funcionar uma órbita, o que acontece é que no meio disso existem espaços vazios também, que é muito importante para o que a gente vai falar. Exatamente. Não me citem nessa porcentagem, tá? Uma hipérbole, mas é como se 90% do átomo fosse espaço vazio. Muito mais, na verdade. Talvez seja mais do que 90%, mas enfim, estou exagerando aqui. Para menos, no caso. Enfim. Porque tem muito espaço vazio. Porque os elétrons, eles vão estar lá e eles são uma coisinha pequenininha de nada, assim. E eles vão estar muito espaço em volta e tem o núcleo. Então todo esse espaço vazio E todo esse espaço vazio é extremamente vazio. De fato, qualquer coisa que você jogar contra um átomo, estatisticamente vai acertar absolutamente nada. Vai passar direto. E dificilmente isso acontece, apesar de estatisticamente... Mas isso tem a ver com eletromagnetismo, não importa. Um dia a gente resolve isso. Exato. E agora, chegando onde a gente precisa chegar, com toda essa história de átomo, espaço vazio do átomo e como o átomo é divisível, a gente consegue, enfim, chegar no conceito de radiação. Então, essas são as coisas básicas que a gente precisa entender para que a conversa possa fazer sentido para você que não está acostumado com esses conceitos e que não tem nada a ver com física. Então, conte pra gente como funciona a radiação. Bom, radiação... Vou olhar minha colinha aqui, hein, gente, porque eu não sou físico. Radiação é basicamente propagação de energia. Como a energia se propaga? E ela se propaga geralmente por ondas, certo? E ondas nada mais são do que... Não é a onda na praia, inclusive aquilo tecnicamente não é uma onda. Detalhes. De fato, nunca pensei nisso. Se vocês já foram na praia, pessoal, a tal da marola, não são os maconheiros na praia, a marola no mar mesmo. Que aquilo são ondas. Aquilo se comporta como uma onda, é uma perturbação na água, onda. O que a gente chama de onda, que é o que o surfista vai lá com a prancha dele, aquilo na verdade é tipo uma onda entrando em colapso, eu não sei muito bem, mas é quando o peso da água não se sustenta sobre ela, ela cai para frente. Então, a onda não é uma onda. Mas, o que são ondas? Onda é quando você, energia vai de ponto A a ponto B. É como a energia se propaga pelas coisas. Então, vamos pensar, por exemplo, o som. O som é uma onda, no caso é uma onda mecânica, a gente já entra nisso, e ele vai precisar se propagar pelo ar. Então, ele vai ter perturbações no ar, ele não vai carregar o ar junto com ele, ele só vai ter regiões de maior densidade e regiões de menor densidade. Balança o ar. Ele vai balançar o ar de uma forma que o ar fica no lugar e é só energia que é passada. Essa energia a gente capta com os nossos orelhas e a gente consegue... ouvidos, né? A orelha não é um termo anatomicamente correto. Orelha é um termo anatômico, Ah, é? ouvido não é. Ai, meu Deus, a minha vida é uma mentira! Enfim, nossa orelha capta essa energia,
consegue processar no nosso cérebro e a gente ouve coisas, como por exemplo um podcast super legal aqui. Tem várias etapas entre essas duas coisas, mas De fato. Mas enfim. E aí? Tá. Ondas mecânicas. Ondas mecânicas são as coisas que vão precisar de matéria para se propagar. Então, a gente falou lá dos átomos, como tudo basicamente é uma sopinha de átomos. E quando você está propagando uma onda mecânica, ela vai precisar passar por esses átomos, certo? Diferente de quando a gente está falando, por exemplo, de uma onda eletromagnética, como a luz, ou micro-ondas, rádio, várias dessas que vocês provavelmente já ouviram falar. Então eu acho que é muito legal frisar esse conceito de que coisas de ondas mecânicas, as ondas do mar, barulho, eles não são uma coisa. Eles são... Energia? Eles são um fenômeno, eles são as coisas balançando e por acaso estão balançando através de algo. Através do quê? Do som, pra som, vira através do ar. Pode ser... Não, tem vários exemplos aí. Não vou me esforçar tanto assim. Prossiga. Não quero que você perca o fio da meada. Justo. Bom, mas é isso. Aí essas são as ondas mecânicas que a gente está falando até agora. Mas isso não é importante porque a gente vai falar. Isso daí é só pra gente explicar o oposto do importante que a gente precisa falar, que são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar em qualquer lugar, independente de ter ou não matéria lá. Por quê? Em vez deles serem perturbações na matéria, eles vão ser perturbações em campos eletromagnéticos. Certo? Meio abstrato. Sim. Eu não sei explicar muito mais fundo que isso. Se você quiser interferir, vai, fica à vontade. O que é um campo eletromagnético? Caramba, hein? Não se preocupe, para isso eu trouxe meu assessor científico. Assessor científico. O que é um campo magnético? Como você descreveria isso? Eu sei dizer que características ele tem, mas acho que isso não ajuda ninguém. Vai lá, para um burro, uma criança. Bem, como o nosso apresentador falou, né, Se quiser chegar mais perto aqui para aparecer, né? Ou se não quiser também, fica à vontade, não estamos forçando. Bem, como o nosso apresentador falou, os elétrons, são parte dos átomos, têm carga. E quando uma partícula com carga, ela vai deformar o espaço ao redor. Isso vai gerar um campo. E no caso, quando um campo elétrico ele oscila, ele gera um campo magnético. E quando o campo magnético oscila, ele gera um campo elétrico. E quando os dois campos começam a oscilar juntos, aí que eles geram a onda eletromagnética. Basicamente, isso é bem esclarecedor, na verdade. Muito obrigado. Quando a gente não tem um campo elétrico oscilando, para a gente ter um campo magnético normal, geralmente a gente vai para outras propriedades da matéria que são propriedades um pouco mais complexas para se falar. Mas estão relacionadas ao momento ao momento dos elétrons. Basicamente isso, que é a quantidade de movimento deles. Valeu. Esse que falou é o Samuel, ele é o quarto integrante da nossa equipe Sim. agora, tá aqui atrás das câmeras hoje, foi admitido recentemente no podcast, e é isso. Então vocês conheceram agora o Samuel. O nosso assessor científico oficial de física e, porque o de biologia é a Derra, e também nosso editor de podcast aí, de cortes. Enfim. Não importa quem é o Samuel. Uma coisa que eu ia falar é nisso que você estava falando, Disney, da propagação da onda mecânica, dela precisar de matéria. Esse é o motivo pelo qual sempre falam de não ter explosões no espaço nos filmes. Que sempre as pessoas escutam falar disso. É verdade. Então sempre. Explosões tem, elas só não vão. O som das explosões, no caso. Isso que eu quis dizer. Que todo mundo vê isso de tipo, ai, nossa, esse filme não tá acurado porque tá fazendo som no espaço e o som não se propaga no vácuo. O vácuo seria a ausência de matéria. E aí, por isso não acontece, porque depende da matéria pra ver essa propagação. Eu achei que era o marido da vaca. Enfim, aí fica essa curiosidade aí pra quem já ouviu falar isso, de que não tem som no vácuo, é por esse motivo do que o Arthur tava falando antes. E uma outra coisa que dá pra falar, relacionado ao que o Samuel disse, que eu acho que não é relevante para esse episódio, mas por conta disso que eu não vou ter outra oportunidade de falar.
que é que grandes ímãs eles podem criar corrente, podem criar eletricidade. E é por isso, muita gente quando tá fazendo ressonância magnética, lá tá naquela máquina esquisita, deitada assim, e aí vem a pessoa ver como se fosse luzes na visão periférica dela. Isso é porque o ímã lá é tão grande que ele está criando eletricidade, que está estimulando as coisas dentro do seu olho. A córnea, o nervo óptico. O nervo óptico, e aí você tá vendo coisas que você não devia ver. Por quê? Por causa de ímãs. Maneiro. Mas, corrigindo você, os ímãs não precisam ser grandes para fazer isso. Inclusive, tinha um experimento que eu fiz no ensino médio, que era pegar um ímã pequenininho, assim, ele nem era forte, e ficar colocando ele num pêndulo. E aí ele passava em cima de um fio, e esse fio estava ligado no LED. E aí ele acendia toda vez que passava Maneiro. na coisa. Bem legal. Isso é uma forma de oscilar um campo magnético, né? Literalmente mover ele. É, um pêndulo. Excelente. Então, prossiga na sua explicação pra Então, gente chegar na É, radiação. perdemos Vamos tempo lá. aqui. Não, uma coisa legal, gente. Aqui só matéria da hora, pô. Enfim, Muito átomo. exatamente. Enfim, aí, então a gente vai voltar agora para os campos eletromagnéticos. Os campos eletromagnéticos, como o nosso assessor científico Samuel falou, são oscilações no campo eletromagnético. E é isso. Basicamente é isso. Por causa disso, ele não precisa de matéria, ele só precisa ter um campo eletromagnético ali para oscilar. Então ele consegue se propagar no espaço e também consegue se propagar em matéria, em qualquer lugar. Em seguida, a gente tem... Uma coisa importante. As ondas eletromagnéticas são as ondas que a gente consegue enxergar. Então, o espectro da visão são ondas eletromagnéticas. E a gente sabe que elas se propagam no espaço e no vácuo porque a gente consegue enxergar os lugares lá fora. Exatamente. Então, a gente não consegue escutar, mas a gente consegue ver. Porque a visão depende de ondas eletromagnéticas. E a audição depende da onda mecânica. Inclusive, a estrutura interna da nossa orelha é exatamente uma sequência de ossinhos que vão bater e fazer a sua membrana timpânica vibrar. O que a gente ouve é literalmente dentro da cabeça o produto de uma vibração de uma membrana, de tão mecânica que ela é. Então ela passa pelo ar e ela faz vibrar a nossa estrutura interna. Então isso é uma coisa interessante. E o espectro que a gente enxerga não é o espectro eletromagnético inteiro. Então existem cores que a gente não enxerga, como ultravioleta. Alguns animais são capazes de enxergar, isso é espécie específica, então cada espécie vai ter a sua peculiaridade, mas a gente não enxerga. Os ratos não enxergam o vermelho, enquanto a gente consegue enxergar. Tô viajando aqui, hein? Imaginei um negócio aqui. Será que o zóio deles não é vermelho? Não. Porque eles estão refletindo todas as luzes vermelhas e não tá entrando nada? Infelizmente não. É Isso vermelho porque eles são albinos, então eles não têm nenhuma pigmentação. É o que a gente tá vendo é irrigação sanguínea. Todas as partes rosadas do corpo deles é por causa da cor do sangue. Inclusive, quando eles morrem, o olho deles perde cor igual um personagem de anime, porque não tem mais sangue passando ali. Incrível. As coisas não podem ter uma explicação simples que eu consigo olhar e saber tudo. Enfim, e é isso. A gente enxerga a onda eletromagnética, mas não o espectro completo. Exatamente. E aí, a gente conhece esse espectro a partir de alguns estudos, mas a gente não consegue ver ele naturalmente. Mas, agora, a gente vai precisar só de uma parte das ondas eletromagnéticas, não todas para esse episódio. Sim. E vamos afunilar mais o conhecimento aqui. Então, as ondas eletromagnéticas elas podem ser divididas em dois tipos de ondas. As ondas ionizantes e as não ionizantes. O que seria ser ionizante? Você sabe dizer, Vape? Droga, mano. Eu sei, eu odeio quando eu sei explicar as coisas. Sim, a onda ionizante. Ela é uma onda eletromagnética, só que ela tem tanta energia nela. Ela te bate com tanta força, ela vem te dar um socaço, um soco tão forte que você chega a perder coisas dentro de você. O seu átomo, ele perde elétrons. E por conta disso, você, no caso de nós, interação com pessoas, com tecidos humanos, você sai meio fudido. Você precisa refazer aquele lugar ali, não serve pra nada. Torna-se uma molécula disfuncional, de certo ponto. Exatamente. Em termos mais específicos, ela tem energia. Essa energia tira o elétron da eletrosfera e consegue quebrar ligações químicas, não reações químicas. Então, se você tem dois átomos lá ligados por uma reação química, eles não vão estar mais ligados. E quando que isso se torna um problema?
antes de falar como isso se torna um problema, eu acho que era importante a gente destacar o conceito de íon. Por que se chama ionizante? Porque roubar um elétron implica que aquele átomo vai apresentar uma carga, que vai ser positiva, porque o elétron tem a carga negativa. Então você tirou uma negativa e ele tinha uma compensação ali entre cargas positivas e negativas. Se você tirou uma negativa, sobressai a positiva. É isso que a gente chama de íon. É um átomo que tem uma carga. Normalmente, essa carga só é obtida a partir de ações com os elétrons. Porque os prótons, eles precisam ficar estavelmente ali dentro do núcleo, e caso eles não fiquem, isso pode ser um perigo muito grande. E isso é um spoiler que a gente vai comentar daqui a pouco. Enfim, e isso é íon. Então, por isso é uma radiação ionizante, porque ela torna o seu átomo um íon, porque ela te levou embora um elétron. Então, você tem um átomo de carga positiva. E íons conseguem deixar de se ligar com outros ou passar a se ligar com outros. Então, realmente pode causar um problemão no seu corpo. É daí, por exemplo, que vem o câncer. E as nossas células, elas têm muitos mecanismos, porque existe radiação no mundo. Radiação do sol, por exemplo, ultravioleta, é uma coisa que a gente, nossa espécie, dos animais, evoluiu sob o efeito desse tipo de radiação. Então nós temos muitos mecanismos para evitar que os defeitos causados por radiação ionizante sejam finais, né? Consiga acabar com a gente. Então nós temos várias coisas, como por exemplo, partes da célula que são redundantes, que se uma parte para de funcionar, tem outra que corrige esse processo. Tem também mecanismos de tipo, essa célula parou de funcionar porque teve dano demais nela, então ela vai se matar. Aí ela tem um mecanismo que chama apoptose, que faz com que essa célula morra. E aí ela não espalha esse defeito para frente. Acho que a gente botou um pouquinho o carro na frente dos burros, porque a gente ainda não falou o que é a radiação. A gente definiu o que é ionizante, mas a gente não falou... Falamos? Falou. Bom, a gente sabe o que significa uma radiação. É a propagação de energia. Foi a primeira coisa que eu falei antes de falar das ondas. Eu acho que isso não explica. Enfim, a gente precisa falar... É literalmente energia indo de ponto A a ponto B. Isso é radiação. Exatamente isso. Sim. Só que você precisa falar por que você explicou tanto tempo aquele átomo. Do que é essa matéria que tá roubando a matéria. Tipo, ela vai e tira o elétron, mas quem tá indo? Faltou isso? Sim, calma. Ah, então tá bom. Então desculpa aí. Porque agora a gente tá, por exemplo, falando de radiação ultravioleta. Tá vindo do Sol. Então a gente não precisa ter uma explicação de onde tá vindo isso. Mas o que eu vou é explicar, a radiação? sim, eu vou explicar Então depois. desculpa, eu não acompanhei sua lógica. Depois você corta esse trecho. Te mandei tudo no áudio aí, hein? Eu ouvi no áudio, por isso que eu senti falta. Mas vai. Depois disso. Onde eu tava? Falando do câncer. Isso, que aí tem a apoptose, ponto. Então, tem a apoptose, que pode fazer a célula se matar, e aí ela não passa esse erro pra frente. Porém, a gente tem genes responsáveis por fazer essa apoptose, por proteger o nosso DNA de dano causado por radiação ionizante. E quando os danos acontecem nesses genes que são responsáveis por corrigir os problemas, aí que ela de fato vira um câncer. Porque o erro vai ser no lugar que corrige os erros. E ela não vai conseguir se corrigir, não vai conseguir se matar. Então, se a gente pensar no corpo humano, ou no corpo de qualquer animal, como um conjunto de células trabalhando para um único objetivo, que é se manter, que é se reproduzir, qualquer que seja o objetivo, é como se a gente tivesse lá todos esses pequenos seres trabalhando juntos. E aí do nada tem um que ele para de trabalhar junto. E agora ele está querendo só tirar vantagem para ele. Ele quer só o benefício dele. Isso é uma célula cancerígena. É como se a gente lá, um ser multicelular, do nada tem um ser unicelular dentro, que quer tirar toda a vantagem possível em detrimento da gente. E que rapidamente se torna não unicelular. Né? Exatamente. E aí ele vai se multiplicando, ele vai criando vasos, ele consegue puxar nutrientes do nosso corpo para ele, e isso causa vários problemas e pode acabar nos matando. Né? Tem vários tipos de câncer. Às vezes, só pelo tamanho do tumor, tamanho do câncer crescendo, pode causar problemas, se for no cérebro, e por aí vai. Tem um monte de explicações para isso. E uma coisa muito curiosa é de que esse mesmo câncer, que pode ser causado pela radiação ionizante, ele também
pode ser tratado pela radiação ionizante. Por quê? Quando a gente pensa em radioterapia, por exemplo, nada mais é do que pegar a radiação ionizante e aplicar isso diretamente no tumor, numa quantidade de energia maior e direcionado, né? Tentando não danificar o resto do corpo. Tentando dar câncer só pro câncer. Exatamente. E aí, ele causa tanto dano no DNA da célula do câncer que faz com que ela não consiga se reproduzir ou simplesmente morra. Ela não consegue fazer as funções básicas dela. E é assim que a gente faz, a gente dá câncer pro câncer. Exato. De fato. Uma coisa interessante, né, de falar também é que todo mundo costuma ouvir o termo quimioterapia e tudo mais, tem aquela questão das pessoas ficarem carecas, etc. Isso acontece porque é feito com radiação ionizante e isso pode ter alguns efeitos colaterais. Sempre há uma tentativa de reduzir os danos ao máximo possível, proteger todas as outras partes do corpo, mas nem sempre a gente consegue fazer uma terapia que seja tão localizada e tão específica. Um exemplo que a gente tem de uma terapia que é bem localizada e mais específica é na medicina nuclear para o tratamento de hipertireoidismo, que pode se dar iodo radioativo para a pessoa ingerir, e esse iodo ele vai para a glândula tireoide porque é lá o único lugar do corpo onde ele tem ação. Então ele chega lá e em nenhum outro lugar tem o decaimento dele e aí isso consegue destruir a glândula tireoide da pessoa que está apresentando um tumor, está apresentando um problema, e isso consegue lidar com essa doença. E as pessoas que manuseiam as coisas que esses pacientes precisam ingerir precisam se proteger pra caramba. O lugar em que essa pessoa fica, enquanto ela tá recebendo o medicamento, também é super protegido. Tudo é trocado de paciente para paciente para que essa radiação não fique no ambiente, não afete outras coisas. Então há um protocolo de segurança muito rígido. Então é uma coisa que tem os seus problemas, mas também tem os seus benefícios. Porque a quimioterapia é uma coisa que você faz quando você precisa. Nunca é feita de forma desnecessária. Só é feito se aquele câncer tem o risco de se desenvolver e de eventualmente levar a pessoa à morte. Mas existem cânceres benignos. Que aí não é câncer, tecnicamente. Quer dizer, tumor. É câncer, mas não é Isso. neoplasia. É um que tumor. Exato. Tipo verrugas, né? Verrugas são uma forma de câncer que não te faz mal algum. Mas e podem... aí, academicamente, a gente chama de tumor. A gente chama de câncer só, que é necessariamente maligno. Exato. Um tumor maligno é um tumor que tem câncer. Isso. Pode crer. É isso aí. Mas, enfim. Detalhes à parte. Agora, eu acho que é importante, porque a gente falou de formas, entre aspas, naturalmente presentes, assim, de radiação ionizante, que a gente vê não, né? Mas que a gente sente os efeitos dela ao longo da vida. Mas tem as formas que são um pouco mais danosas, um pouco mais energéticas, e que elas estão presentes também. Então, por exemplo, elementos radioativos, urânio. Então, essas coisas são as coisas que mais costumam aparecer na ficção. Filmes lá, o tal do Hulk, né, que ele foi transformado por raios gama. O que são essas coisas? Não tema. Estou aqui para esclarecer as suas dúvidas e ter uma dicção horrível. É o seguinte. Quando a gente tem um átomo que seja radioativo, basicamente o que isso significa? Significa que aquele átomo ele é instável. Ele tem mais energia, ele tem mais massa do que ele deveria conseguir ter. E o que acontece? Com todas as coisas no universo, quando elas estão instáveis, a tendência é que elas se estabilizem. E para isso, ele tem que perder essa energia e perder essa massa de alguma forma. Então, por exemplo, o urânio, que é um elemento naturalmente radioativo, ele tem um núcleo instável por causa disso. E ao longo do tempo, isso daí a gente chama de meia-vida dele, né, o decaimento radioativo, ele vai perdendo essa energia, ele vai perdendo essas partículas. E a forma como ele perde isso acaba, né, jogando essa massa para fora do núcleo, e isso causa a radiação, causa as partículas alfa, as partículas beta e os raios gama. Certo? A partícula alfa, basicamente, é uma partícula positiva, né? Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. É isso mesmo? Beleza, valeu. O assessor científico deu ok, ele tá tudo certo. Aí a gente tem as partículas beta,
que elas têm a mesma massa de um elétron e elas podem ser ou positivas ou negativas, que são os pósitrons e os elétrons, né? E a gente tem os raios gama. Os raios gama, eles vêm da reação entre as beta positivas e as beta negativas, né? Os pósitrons e os elétrons, quando eles interagem, elas praticamente não têm massa e elas têm uma carga positiva e negativa. Elas se anulam e liberam raios gama. E essas três coisas, né, não dá pra falar partículas, mas basicamente elas têm a capacidade, elas são lançadas do átomo com alta velocidade. E é isso que pode causar dano na gente. Elas vão atravessar a gente e elas vão ir destruindo as coisas por onde elas passam. Então você pega, por exemplo, as partículas alfa. Elas conseguem atravessar pouquíssima coisa. Ela, na verdade, mal consegue atravessar a nossa roupa. É praticamente inofensivo. Exatamente, ela é praticamente inofensiva. E aí a gente tem as partículas beta, elas já conseguem atravessar mais coisas. Se eu não me engano, acho que elas não conseguem atravessar os nossos ossos, mas o resto dos nossos tecidos consegue, é isso? É isso mesmo. E aí a gente tem os raios gama, que conseguem atravessar qualquer coisa e a sua mãe ainda. Por quê? Ela é altamente energética e ela é uma onda, né? Tem um negócio na física que chama dualidade onda-partícula. Então, os raios gama, eles às vezes se comportam também como partículas, mas isso depende de como você observa isso. Não me pergunte mais, porque nem os físicos sabem exatamente como isso funciona, isso é extremamente confuso, mas é isso. E aí, ela consegue penetrar muito mais porque ela é muito pequena. E tudo isso tem a ver com o tamanho dessas partículas. Então, o alfa... pense nas coisas... calma aí. Antes que eu me perca. Lembra lá no comecinho do podcast, quando a nossa host aqui, Gabriela, falou sobre os espaços vazios dos átomos? É basicamente isso. Então, quando você pensa nas coisas como uma sopa de átomos, tem vários átomos. Quanto mais perto esses átomos estão um do outro, menos espaço tem entre eles, certo? Se a radiação está vindo e ela acerta um núcleo, ela é absorvida, fim de papo, acabou ali. Agora, se ela passa no espaço vazio, ela atravessa. Então, quanto maior for essa partícula, maior a chance dela ser parada, acertando um átomo. Se ela for pequena, maior a chance dela atravessar esses espaços vazios entre os átomos, certo? E é isso que explica o quanto essas partículas, essas ondas, conseguem penetrar na gente. E também explica por que existem materiais que são mais usados para isolar materiais radioativos. Então, por exemplo, concreto e chumbo são os mais usados. O chumbo é o mais eficiente, porque ele é o elemento que tem os átomos mais próximos um do outro. Então, esse espaço entre os átomos é o menor possível, então ele consegue impedir que, sei lá, 2 dedos de chumbo, assim, você já consegue impedir a maior parte das radiações. Quanto mais chumbo tiver, mais vai proteger, obviamente, porque sempre tem uma chance de passar, por causa da natureza de como isso funciona, né? Tem um espaço vazio e a probabilidade de acertar coisa. Uhum. Mas aí tem o concreto. Por que usam tanto concreto? Usam aonde? Então, usam em qualquer coisa. Então, por exemplo, você pega o acidente o acidente radioativo do Césio-137, que teve lá em Goiânia. Quando eles conseguiram conter as coisas e pegaram os materiais, as coisas radioativas, eles só jogaram no buraco e encheram de concreto. E, de fato, isso consegue resolver. Mas não é porque o concreto é particularmente eficiente. Ele só é a coisa mais barata que a gente tem, que tem uma densidade alta. Então, se o chumbo precisa de 2 dedos para conter radiação, 2 dedos de espessura para conter a radiação, o concreto vai precisar de tipo 3, 4 metros para conter a radiação. Então... Mas 3, 4 metros é muito fácil. mas é muito mais fácil e barato você conseguir 3, 4 metros de concreto do que conseguir 2 dedos de chumbo. E é basicamente isso. Tem tudo a ver com a densidade, com o espaço entre os átomos. E a capacidade dessas partículas ou ondas conseguirem atravessar esses espaços.
Aliás, essas barreiras para radiação é uma coisa que costuma ser explorada pela ficção em alguns aspectos. Uhum. Então, no caso do Super-Homem com a visão de raio-x, tem um material que ele não consegue ver, é o chumbo. Geralmente É o chumbo. É, chumbo. O Capitão Pátria também? Capitão Pátria, Sim. aquela caixa que... É, é ela é de chumbo, chumbo né? também. Era de chumbo. Sim. No Megamente é cobre. Mas na verdade era uma mentira. Como assim? Era uma mentira! Você não lembra do Megamente? No Megamente, o cara lá que é o... Como chama? O Metroid Man? Não, esqueci o nome dele. Metro Man. Metroman, isso. Man, O Metroman, ele tava lá e ele tava lutando com um cara e aí ele descobre, ele fala assim, meu Deus, como você sabia que essa era a minha fraqueza? Cobre! Ah, meus poderes não funcionam aqui, eu não consigo ver através. E aí o Mega Man só fica surpreso porque foi sem querer, ele só coincidentemente fez um negócio de cobre lá, mas o plano dele era outro. E aí o Mega Man morre lá pro plano dele e ele fica, meu Deus, deu certo. E aí no final ele descobre que o Mega Man... morre Isso, pro o Metro plano Man... dele. na verdade só tinha forjado a morte dele e que na verdade ele não tem fraqueza e ele só tava lá de boa, ele só queria se aposentar. Justo. Coisas à parte, então fica aí a questão de que nisso o Superman e o Capitão Pátria da série The Eles Boys são foram acurados. de fato. Exatamente. Isso é... E voltando pra isso, né, esse negócio da visão de raio-x aí, gente, com tudo isso que vocês aprenderam até agora, isso faz algum sentido pra vocês? Então. Depende. É que algumas pessoas diferentes na história dos quadrinhos já tentaram explicar de forma diferente a visão de raio-x do Superman. Alguns eles tentaram explicar de um jeito ruim, de tipo dizer que ele literalmente emite ondas de raio-x dos olhos. Algumas histórias, até a Lois Lane já foi de Americanas por causa disso. Sim. E algumas histórias eles dão explicações extremamente complexas que também não fazem sentido, de que, tipo, na verdade a visão de raio-x dele é que ele enxerga campos elétricos. E é por isso que ele consegue enxergar através das coisas, porque campos elétricos, alguns são capazes de ultrapassar coisas e ele percebe as coisas atrás da parede, mas isso também seria extremamente limitado. Isso não é raio-x, né? E tem um campo elétrico gigante na Terra, então seria como se você quisesse enxergar uma coisa branca em uma sala iluminada pelo sol. Então, todos fracassaram em explicar a visão de raio-x do Superman. Sim, porque, vamos ser bem sinceros, o primeiro cara que inventou isso lá, quando tava concebendo o Superman, ele deve ter pensado, ei, máquina de raio-x vê tipo o nosso osso, né? Hahaha. Então, isso que eu ia falar, tipo, ele tem visão de raio-x, ele tá vendo, tipo, o esqueleto de todo mundo. Aliás, é muito engraçado. Era pra ser isso. Tem um episódio do Família da Pesada, na verdade, que aparece lá, a Lois, ela chega no negócio de jornal lá e fala, eu tô com câncer de mama. Aí todas as mulheres do escritório estão com câncer de mama e elas ficam, meu Deus, como isso vai acontecer? E aí aparece o Clark do lado, assim, tipo... Isso que você falou de que ele enxergar todo mundo em osso, isso é uma coisa que é falado nesse filme que, sinceramente, eu não gosto muito, que é o Homem de Aço, que o Clark, quando ele é criança, ele começa a enxergar as coisas em visão de raio-x, mas visão de raio-x é um lance que ele troca na cabeça dele, e ele não estava conseguindo controlar os poderes dele. Então, de vez em quando, ele trocava isso, e ele, como qualquer boa criança, ficou um tanto quanto assustado quando as pessoas, de repente, viravam raio-x. E ele era uma criança perturbada por causa disso aí. De repente, todo mundo virava esqueleto. Sim. Eu nunca vi esse filme, engraçado demais. Não é mó legal. Esse filme não é legal, não. Não, eu gostei quando ele saiu a primeira vez, eu não gostei do que ele desencadeou depois. Esse filme é ok. É que eu não gosto do Zack Snyder. Acho que esse é o meu fato. problema. Eu não gosto do Zack Snyder. Eu não gosto do que ele faz com o Superman. Ele tenta construir o Superman como essa figura messiânica e tal. Quando o Superman, obviamente, não é Jesus. O Superman é Moisés. É sério! E Moisés é o que, pô? Ele é o Messias também? É diferente. Deus, sim. Pros muçulmanos. Mas Não, é pera. completamente diferente. E leva pra histórias muito mais legais. Tipo, Moisés tem todo esse drama de ele deve guiar o povo dele pra um lugar que ele não pode ir. Poxa, que interessante. Pensa pro Superman, por onde que o Superman pode levar a humanidade que ele não pode ir? Até que ponto ele é ou não é um de nós? E, mano, tem tantos paralelos. Ele foi colocado numa coisa de um lugar que ele tava e foi abandonado aí, jogado no espaço. Foi encontrado por uma outra família que criou ele. Eu não li a Bíblia, mas eu não acho que tenham colocado Moisés no espaço em nenhum lugar. Colocaram Moisés num rio. Que é tipo espaço. Enfim, é isso aí. Superman é Moisés, não é Jesus.
Tudo bem. Bom, mas enfim. Não importa. Um detalhe. Pode falar. Os caras que criaram o Superman, eu adoro falar sobre isso. Pode falar. Os caras que criaram o Superman, eles eram todos judeus. O Superman é extremamente judeu, de fato. Ele super remete à imagem de Deus. Porque os judeus eles estavam saindo da Alemanha. E aí eles estavam indo para os Estados Unidos e estavam lá vivendo uma vida dupla. Eles tinham o nome de estadunidense deles e eles precisavam conciliar a vida deles de judeus com a vida deles de estadunidense. E esse é um lance do Superman. E o Superman, ele também era super comunista no começo. Porque tudo que ele No fazia... começo? Tudo que ele fazia era ajudar os... É que hoje ele é um grande protetor do status quo. Justo. Enfim, tudo que ele fazia era ajudar os trabalhadores. Ele sempre ia atrás dos trabalhadores. Os vilões, frequentemente, eram patrões. Tem até umas histórias que ele ajuda os trabalhadores a sindicalizarem o que eles estão fazendo. O Superman era extremamente comunista. Uau. E ele também não voava. Ele pulava muito alto. Uau, maneiro. E é isso aí. O Superman, ele foi um personagem que mudou muito com o tempo. Uhum. E eu adoro ele. Eu fico muito triste quando as pessoas acham que o Superman é chato. O Superman é muito legal. O Superman... Tornaram ele chato, né, depois. Tornaram ele um pouco chato. O Zack Snyder fez isso. Eu odeio o Zack Snyder. Não, mentira. Aquele lá do... Eu Como é vou que chama? pegar O quem Retorno, fala. o Superman Retorno, já era chato. E o Fábio que fala, o Zack Snyder torna o Superman Jesus. E o Superman dele é muito chato. Pô, Jesus. Será que ele quis dizer alguma coisa? Não sei. Não estamos numa plataforma Não pra é falar sobre sobre isso. isso. Jesus parecia um cara meio baixo astral, mano. Eu sempre tava cercado de uma rapaziada mó errada também. Eu não quero andar com Jesus, não, com todo respeito. O cara tomava banho demais pra você, né, velho? Mas pega. Voltando ao assunto. Que Isso, não é exatamente voltando, é um pouco saindo, mas também é voltando. isso. Qual que é o lance da Kryptonita, gente? A Kryptonita. A Kryptonita. Isso é muito legal. A Pode Kryptonita explicar? não existia. Fala aí, já falei demais. Tudo bem. Depois você fala das curiosidades de como foi aí e tal, não existia. Isso. Mas basicamente, Kryptonita, a explicação canônica é o seguinte. Explicação canônica. Explicação A canônica. explicação ruim. Não, a explicação canônica é de que, assim, basicamente, Krypton é um planeta lá e tal, e ele é feito de Kryptonita, né? O minério principal do planeta é isso. E aí, eles tinham lá um Sol, e aí o planeta absorvia a maior parte da energia do Sol. E eles tinham um Sol que era não era vermelho, era... Como que Eu chama? acho que ele era vermelho. É, O justo. sol vermelho não dá. O vermelho que é mais, que é menos energia, então ele não dá poder pra eles. E o planeta ainda absorvia o resto. E aí eles eram pessoas normais, então Krypton não era um planeta de Superman, era um planeta de pessoas normais. E aí quando eles vieram pra Terra, os kryptonianos, que não foram só alguns, eles basicamente não tinham um planeta que absorvia a energia deles e tinham um Sol que dava mais energia, que é o Sol amarelo. E aí eles viraram super pessoas. Então, quando você pega uma Kryptonita, que é um pedaço do planeta deles, que explodiu, então voou pedaços de Kryptonita pelo universo inteiro. Quando você pega um pedaço disso e coloca perto dele, ele absorve a energia, absorve a radiação que está dentro do Superman e tira os poderes dele. Na real, essa explicação é muito melhor que eu esperava. Uhum. Eu gosto disso. Uma coisa que eu também gosto é sobre como a Kryptonita veio a surgir. Porque o Superman, ele passou por muito tempo sendo esse cara muito pica e tal, e ele não tinha fraquezas óbvias. Quer dizer, talvez as fraquezas dele eram na ausência de força dele, que antes ele não voava, e ele era só um pouquinho forte também, ele só conseguia levantar um carro. Foi antes dele levantar planetas. Uhum. Ele precisava de uma fraqueza. Então, eles pensaram, pô, vamos criar uma fraqueza pra ele, vamos criar a Kryptonita, isso vai ajudar a gente a gerar drama. E drama era exatamente o que eles estavam procurando. Por quê? Isso não nasceu nos quadrinhos. Isso nasceu num audiodrama, um programa de rádio do Superman. Sim. E eles inventaram a Kryptonita. E essa ideia foi maneira demais. E ela foi pra todas as outras mídias. Uhum. E isso é uma coisa que acontece, às vezes, um lance que não é a coisa principal, não é o cara que inventou o negócio, ter uma ideia tão boa que passa pra frente. Tipo a Arlequina. Uhum. A Arlequina, ela foi inventada no desenho do Batman. Na televisão. Na televisão, tipo, em 95, no máximo. nos Então, anos 90. a Arlequina é um lance super recente. E tá aí, né? Uhum. Super popular. E entrou nos quadrinhos E entrou nos quadrinhos. e nos filmes. E na cultura pop. Uhum. E é isso aí, acho que isso é tudo sobre... A Kryptonita tem uma outra curiosidade legal de Kryptonita, que tem várias Kryptonitas de cores diferentes. Nós não falamos da Kryptonita rosa. Nós não falamos da Kryptonita Nós rosa. não falamos da Kryptonita rosa. Vocês sabem que vocês vão fazer as pessoas pesquisando a Kryptonita Não, rosa. pode Né? pesquisar, fica à Pesquisa vontade aí, mano. Eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, pesquisem aí, gente. Pesquisem aí o que é Beleza,
Kryptonita rosa faz. Então, se a Kryptonita tira a radiação e deixa o Superman sem poderes, então os poderes dele é ser super radioativo. Show. Inclusive ele tem um negócio que ele faz que ele consegue expelir toda a radiação de uma vez do corpo dele, aí ele fica sem poderes permanentemente, mas isso causa tipo uma bomba nuclear lá, sei lá, coisa de quadrinho, gente. Maneiro, maratonamente. Eu achei irado. Enfim, é isso. E aliás, a visão de calor dele, os raio laser que ele solta do olho, isso daí é ele expelindo concentradamente radiação que ele absorveu. Interessante, muito interessante. Além do Superman, a gente tem vários outros heróis que são baseados aí nos superpoderes da radioatividade. Na Marvel tem muitos mais. Porque esse negócio da radiação gama ser uma coisa causadora de poderes, desde o Hulk é extremamente difundido. Tipo, tem todo... Pra você ter uma ideia, tem um negócio na Marvel que são prisões específicas para cada tipo de poder. E aí tem tipo 5. E aí uma delas é uma prisão só para conter pessoas com poderes com base em raios gama. E é isso. Maneiro. Então- Muito legal. Chama o Cubo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, que esse lance de que tem muitas pessoas com poderes relacionados à radiação, que isso vem por causa do Stan Lee ter um desejo de fazer poderes relacionados a atualidades. Que na época estava tendo a Guerra Fria e tudo mais. E aí esse papo aí de bombas atômicas estava no ar aí e eles começaram a fazer coisas de radiação. E eu me pergunto como foi antes. Foi antes disso, porque antes disso eles estavam tentando difundir o uso da energia radioativa. Justo. Energia radioativa não, energia nuclear, né? E era uma coisa que trazia muito receio para as pessoas que não conheciam. E o Stan Lee era uma dessas pessoas. Então ele tentava fazer propaganda anti-energia nuclear, sem conhecer os problemas da Anti-energia energia nuclear. nuclear, criando super-heróis Criando super o da hora. Homem-Aranha. Não, mas é que a primeira vez que isso apareceu foi com o Hulk. E o Hulk era tipo... O Hulk é uma abominação. O Hulk é uma abominação. Ele virava um monstro, ele não tinha nenhum controle sobre ele, matava um monte de gente sem querer. Só depois que ele virou um herói de verdade. Quando o Bruce Banner começou... Enfim, quando eles pararam de tentar fazer propaganda anti-energia nuclear. Mas é porque o Stan Lee era um hippie. E os hippies eram contra a energia nuclear. De fato, de fato. Mas enfim, o que eu ia falar sobre isso é que eu acho muito interessante isso. E eu me pergunto como será que seria hoje. Será que eles fariam um homem inteligência artificial? Talvez. O senhor fazem. fake news. Eles fazem, né? O Ultron é isso, mano. O Ultron é literalmente Pode isso, crer, cara. cara. O Ultron, Visão. tipo, eles... Pois é. mas o Visão é um ponto positivo aí pra inteligência artificial. Mas o Ultron é tipo, haha, energia não, desculpa, gente, tô muito focado no episódio. O Ultron é tipo uma inteligência artificial que eles chegaram lá e falaram e queriam consertar os problemas da humanidade. E aí ele fez os cálculos lá e descobriu que a humanidade é o problema da humanidade. E aí ele queria extinguir a humanidade, é simples assim. Pode ver. Esse negócio de inteligência artificial, a Marvel foi talvez visionária, não sei, não procurei mídias sobre inteligência artificial, mas agora parece que isso tá ganhando um pouco mais de espaço. Saiu o novo filme A Annabelle dos tempos atuais, o filme Megan, que é sobre inteligência artificial. Esse filme foi uma coisa que aconteceu. Muito mais legal do que a Annabelle, vai se Provavelmente. fuder. É muito melhor que a muito mais Annabelle, legal. com certeza. Pra quem gosta aí do Annabelle, Megan não tem nada a ver, enfim. É uma boneca. Pra quem gosta de Annabelle, você tem mau gosto, pare. Exatamente. Mas tá, então na ficção os raios gama são muito mais famosos que os raios X pra dar poderes aos super-heróis. Exatamente. Raio-X geralmente é uma coisa que é tipo, haha, vê através das paredes. Ponto. Ninguém ganha o poder por raio-X. Agora, raio gama, fulano sobreviveu a uma bomba atômica, que era o caso, era o Bruce Banner, ele tava desenvolvendo uma bomba de raios gama. Assim que eles chamam, era uma bomba de raios gama. E aí, tinha um cara que tava no lugar de teste lá de carro, e o cara ia ser atingido, e aí o Bruce não conseguiu parar lá com o computador, ele saiu correndo, foi lá e empurrou o cara numa vala pra ele não ser atingido, e ele foi atingido pela bomba de raios gama e ele virou o Hulk. Maneiro. Isso me lembra um caso parecido que teve na realidade. Sim, que tinham uns cientistas que estavam fazendo um teste com alguma coisa de radiação. E aí tava numa caixa ali, a coisa radiativa, tava os caras lá suave, dentro da salinha deles, pá. E aí o cara olhou e falou, pô, um isopor, caralho, que uma coquinha caía bem agora. Abriu e era, sei lá, plutônio. E aí ele fechou e falou, gente... Esse não é o Demon Core? É o Demon Core. É o Demon Core. tipo isso. Enfim, ele fechou e falou, gente,
já era, mano. É. Ah, todo mundo aqui vai morrer. Ele Sim. falou, por quê? Você não abriu o isopor do diabo, né? E ele falou, não importa. E aí um cara disse, seguinte, gente, então a gente vai entrar pra história aqui. Me dá um giz aí, todo mundo anota onde tava na sala. Isso aqui, a gente vai saber exatamente o que aconteceu com cada um de nós. Eles fizeram isso, eles marcaram onde eles estavam em relação à distância da coisa. E isso é um estudo clínico extremamente útil. Eles conseguiram tornar a burrice Sim. deles em uma... E não só estudo clínico, porque eles conseguiram ver exatamente onde eles foram perfurados É? por cada partícula e cada tipo de partícula e o dano que causou de cada uma, porque tinha o feixe saía de um lugar muito específico. Mas esse negócio, na verdade, se eu não me engano, era tipo uma bomba atômica decomissionada. Eles tiraram o núcleo dela. Uhum. E aí o que acontece é o seguinte, era um núcleo a parte de cima era de um material e a outra era do outro. E aí eles tinham que estudar ele, eu vou exemplificar aqui para vocês olharem, quem não tiver no Spotify. Quem tiver no Spotify, vai lá no YouTube olhar. Cara, é Finge, chato, mano. finge que esse O cara tá caderno, abusando da... finge que esse caderno aqui, eu vou tentar ser descritivo, Pra tá você bom, ver, pessoal do caderno Spotify? sobre a mesa. Caderno sobre a mesa, aberto. E aí, basicamente, eles seguravam com um palitinho aberto com a mão. Era isso. Então, quando eles faziam os estudos, aquilo tinha que ficar assim. E ele tinha que estar sempre aberto. Porque se ele fechasse, ele entrava em... como que chama? Estado crítico. Estado crítico, isso. Ele entrava em estado crítico, que começa a reagir e liberar um monte de radiação. Uhum. Então, eles tinham que ficar assim para controlar o quanto de radiação tava saindo. E o que aconteceu foi que o cara fez, tipo, ops, e derrubou a caneta. E aí fechou e entrou em estado crítico. E aí ele foi lá rapidão e abriu pro negócio não explodir, mas já era tarde demais, porque já tinha liberado uma porrada de radiação em todo mundo. É isso aí. É. Grande dia aí pra humanidade. A lição a se tirar dessa história é: se você passou por cima dos direitos humanos, faça valer. E É isso aí. ninguém ia Por- permitir esse experimento acontecer. Ninguém ia pegar, sei lá, 20 negros numa sala ali e jogar um monte de radiação neles. Pois é. Esse é o tipo de coisa que só acontece acidentalmente. Infelizmente, Nossa, tem Não uma passem outra por cima dos coisa. direitos humanos. Tem uma outra coisa muito legal, na verdade, que eu descobri recentemente, que teve tipo uma máquina, uma linha de máquinas de raio-x. Quer dizer, eu não sei se era raio-x, mas eu acredito que seja raio-x. Ou era de... Não. Era de radioterapia, era isso. E aí, estavam essas máquinas, e ela foi tipo a primeira máquina a funcionar inteiramente por computação. Uhum. Então você ia lá, digitava, pá, pum, enter, e aí ela fazia, liberava a dose que precisava e voltava. E aí, algumas pessoas que estavam fazendo essa radioterapia aí, elas estavam reclamando que estava queimando no lugar. E estavam se sentindo meio mal e tal. E aí o que acontece é que eu não conheço unidades de medida desse negócio. Mas vamos supor que a máquina deveria estar liberando, tipo, 100 unidade fictícia aí de radiação na pessoa para fazer o tratamento correto. E aí, a máquina tava liberando, tipo, 1 bilhão. Era tipo isso. E aí as pessoas, elas estavam, tipo, se ferrando demais e morrendo. Um monte de gente morreu por causa disso. E foi um erro de computação. Foi um erro de código. isso Foi uma linha de código que matou um monte de gente. esse tipo de coisa acontece com frequência em outros cenários também, quando pessoas precisam converter unidades de medida. Uhum. Então, em laboratório, a gente precisa usar muitas coisas que exigem conversão de unidades e às vezes as pessoas se embaralham muito. E é isso. Às vezes em medicina também. Já aconteceu erro médico por coisas desse tipo, que não foi um erro de digitação. Mas é isso, aprenda a unidade de medida, gente. E um outro caso muito legal, que é provavelmente um dos maiores serial killers da história, que ele era um operador de raio-x, ressonância magnética, sei lá. E ele falou, mano, eu odeio qualquer pessoa que entrar por aquela porta. E ele ligou Que a isso? máquina dele pra ela fritar as pessoas. E a pessoa vinha, fazia um raio-x, fritava, chegava em casa e tinha falência múltipla de órgãos. Uhum. E ele matou tipo umas 20 pessoas esse dia. Caramba. Esse cara entrou pra história aí, eu não lembro o nome dele. Consigo achar fácil. Caramba. Bom, se quiser procurar aí, fica à vontade. Mas... Procurar onde? É verdade, é verdade. Esse é o celular do Vale. Mas... Mas então, na verdade, deixa eu complementar a história lá do... É que não era bem um erro de código. Era um erro de código, mas não é uma coisa que acontecia sempre que ela era usada. Porque ela passou no FDA lá dos Estados Unidos, ela estava aprovada pela Anvisa. O problema
é que ela tinha que ter uma série de erros, de tipo, a pessoa digitar uma coisa errada, aí aparecer uma mensagem, ela clicar não e recomeçar. Era tipo, tinha que fazer tipo, uns 5 erros, era extremamente improvável daquilo acontecer, mas aquilo começou a acontecer muito numa época, e aí um monte de gente começou a ter. E isso estava acontecendo porque os técnicos não eram bem treinados em código, eles eram técnicos tipo de mexer lá em máquina de raio-x, mas eles não sabiam mexer com computação. E a interface era meio não amigável para os usuários. E aí eles não estavam bem treinados naquela máquina. E aí eles tentavam usar, acontecia esse erro, e ela dava tipo um loop, um erro de laço de repetição, e acabava readministrando a mesma dose várias vezes, e dava essa dose letal aí. Incrível. E as pessoas morriam tipo muito rápido, tipo, uma semana, um mês. Teve divergências, assim. Naturalmente. Mas, Então é isso, enfim, gente. Aprendam programação. é isso aí. Aprendam programação se você vive nos anos 50 opera máquina de raio-x. Ou, sei lá, empresas que fazem máquina de raio-x façam um trabalho melhor, é Faça isso. uma experiência de usuário. Né? Cria interfaces mais intuitivas. É isso aí. Enfim, acho que a gente discutiu cultura demais. Vamos voltar pra parte chata. Mó da hora, mano. Física. No Mas mó assunto legal, que a física. gente tava tendo de bomba atômica, cala a boca, Disney. Cala a boca, Disney. Tá arrependido de quê? Cala a boca, Disney. A gente tava falando sobre bombas atômicas e eu pensei numa coisa que... Você já parou pra pensar, por que a gente usa plutônio pra fazer bombas atômicas? Eu nunca fiz uma bomba atômica, não saberia dizer. Se eu te contar, você não vai acreditar. Acho que isso é uma coisa legal de falar. De que dá pra fazer uma bomba atômica com qualquer coisa. Fazer uma bomba atômica com seja lá o que for que essa garrafa seja feita. Plástico. Com átomos de plástico. Entretanto, seria muito difícil. Por que a gente usa plutônio, então? Porque plutônio, ele é mais instável, certo? Então, a bomba atômica, ela basicamente separa partes dos átomos. E isso libera muita energia. E o plutônio é muito fácil da gente separar ele. E aí, quando a gente separa ele, tem essa reação em cadeia, né? É isso aí. E aí, a coisa dá uma bomba bem grande. Mas isso aí, isso é uma forma de que se gerar uma explosão bastante grande. Usa-se objetos radioativos. Coisas radioativas, elas são muito úteis para muitas coisas. A gente usa elas para, por exemplo, num síncrotron, né? Que a gente consegue usar uma parada que solta radiação e aí a gente mede como essa radiação ela acerta uma coisa. Mas vocês sabiam que existem outros jeitos de gerar radiação que não inclui plutônio, que não inclui absolutamente nada. E usa o quê? Usa-se o poder da eletricidade. Meu Deus do céu. Especificamente um exemplo muito fácil pra gente fazer é o de um raio-x, que muitos raios-x eles costumam usar eletricidade que vem da diferença de correntes. Que o Disney vai falar. Ok. Fala aí, Disney. Basicamente, então, uma máquina de raio-x. Pra você que já foi lá ver como tá nos seus ossos, quebrou a mão, não sabe se quebrou a mão, enfim, você deve ter se deparado com uma máquina de raio-x, que ela vai lá e, como, sei lá, o médico deve ter explicado pra você, fala assim, vou tirar uma fotinho do seu osso. É basicamente isso. Aquela maca, aquele lugar que você deita, ou dependendo do que você quebrou, você senta ou fica de pé mesmo, enfim. Qual a relevância disso? Vai. Para as pessoas visualizarem, porque se elas já foram, elas vão pensar na experiência que elas tiveram, né? Ok, tá, vai. Aquela coisa ali vai ter basicamente uma placa, vocês talvez tenham até visto o médico colocando aquilo, uma coisa quadrada assim, que vai pondo como se fosse uma gaveta dentro daquelas máquinas. Ali dentro tem o filme. E esse filme não é muito diferente do filme que a gente tira foto. Tirava foto. Tirava Há foto? 15 anos atrás, no Isso. mínimo. Isso, porque agora ninguém mais faz assim. E basicamente é um papel preto que fica branco. Não, é o É um contrário. papel branco. É um papel branco que fica preto quando passa radiação nele. E aí você vai estar lá deitado na máquina e vai passar a radiação em você, e a radiação vai atravessar sua pele, vai atravessar seu músculo, vai atravessar seus órgãos, mas não vai atravessar seus ossos. E é isso. E aí a gente consegue tirar uma foto do nosso osso.
e fica da cor do papel original, né? A cor branca, só o que por onde não passou radiação. E é assim que a gente tira a foto do raio-x. Mas, como será que aquela máquina emite essa radiação? Será que tem um pedaço de urânio ali dentro? Não tem um pedaço de urânio ali dentro. Não tem um pedaço de urânio ali Senão, dentro. Foi uma senão pergunta meu retórica. gancho não ia caber. Né? Enfim. Usa a cabeça, mano. As perguntas que vocês fazem. Enfim, é basicamente uma radiação que é feita a partir de eletricidade. Em termos simples, vai passar uma corrente elétrica ali dentro e ela vai jogar um feixe de elétrons que vão estar sendo acelerados por um campo eletromagnético. E agora vocês já sabem que é um campo eletromagnético, graças à explicação do Samuel. Então, ele vai acelerar esses elétrons. E aí, o que acontece? Quando os elétrons estão rápidos e eles desaceleram bem rápido, param do nada, eles liberam essa energia na forma de raio-x. Então, basicamente, é como se fosse um canhão de elétrons e joga eles com muita força numa parede. E aí, o elétron bate na parede e solta raio-x. Basicamente é isso, em termos mais simples que eu consigo pensar. Isso aí, e isso é como funciona um raio-x, geralmente. Não tem um objeto perigoso dentro dele. Uhum. Ele, como um conjunto, é perigoso. Uma coisa que eu acho que seria legal falar, já que a gente falou bastante da radiação ionizante ao longo do episódio, é explicar por que as coisas que entram em contato com radiação não podem ser tocadas depois. Essa é a diferença entre uma coisa que foi irradiada. E isso é discutido ostensivamente no próximo episódio. Então, quem estiver assistindo, não perca o próximo episódio. Uhum. E agora a gente vai para um momento de cena pós-crédito. Quem está no Spotify é convidado a continuar assistindo no YouTube, porque a gente vai mostrar uma coisa muito legal agora. Uma coisa Na verdade, que a uma gente cena pré-crédito, literalmente... porque- de fato. A gente Uma não cena sei É o que verdade, vai, não gente. subiu. É pré-crédito. A gente vai mostrar uma pegou. coisa que a gente literalmente acabou de já mostrar. Uhum. Que é esse tal raio-x. Uhum. Acabamos de falar ele. Então, muito obrigado por nos assistir, companheiros do Spotify. Continuem nos assistindo daqui 2 semanas. E agora, imediatamente no YouTube. Assista imediatamente. Assista o que o Samuel vai trazer. Samuel, vem aqui, Samuel! Vou pegar um ângulo bom aí pra ver. Talvez seja melhor com aquela câmera ali, que ela é melhor, né? Ajeita aí, Vabi. Manuseia a câmera lá, vai. A gente segura aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Ai. Bom. Pode segurar isso de cima, assim? Só tem que tomar cuidado com o vidro mesmo, porque Beleza. é vácuo aí dentro. Vai, Samuel, vai, Samuel, Tá vai, só- Samuel. Tá certinho aí? Tá filmando ali no... Tô filmando demais. Isso foi um zoom. Beleza. Aqui nós temos o que produz raio-x numa máquina tradicional de raio-x, que é tantas que usam um filme, quanto as que já são digitais. Nas máquinas de radioterapia é outro equipamento que produz raio-x, porém ele é muito semelhante. Aqui, basicamente, essa parte vai ser a entrada de energia da máquina. Tipo um cabo de eletricidade. Nesse caso, o controlador ele pode controlar, né, desde um espectro grande de energia. O máximo desse tubo em específico, desse modelo, é 125 kV, que é basicamente 125 mil volts, que é a energia máxima que o raio-x vai ter. E daí, por causa do campo magnético, aqui a gente tem um filamento. Os elétrons nesse filamento vão ser estimulados, né? Eles vão ser excitados e eles vão pular para fora. E daí eles vão acertar esse disco, que seria a parede que o Arthur falou. No caso, esse disco ele é feito de tungstênio, porque é um material muito denso, muito pesado. E a gente poderia usar chumbo? Na teoria poderia. O problema é que o chumbo ele derrete a 600 graus. E a temperatura que isso chega é muito maior que isso, então você ia derreter. É por isso que o chumbo era usado até pra fazer coisa de pasta de dente, tubinho de pasta de dente, Uhum. antigamente, porque ele é muito fácil de moldar. Exato. E nisso, quando o elétron bate, você pode ver que o disco ele tem um ângulo, ele não é perfeitamente plano, ele é inclinado. Uhum. E quando o elétron bate, ele faz a curva, perde velocidade e solta na direção oposta para
respeitando as leis de conservação de momento, tudo, Uhum. fótons de raio-x. E aqui a gente tem um motor que vai fazer esse disco girar, porque como eu falei, esquenta demais. E mesmo sendo tungstênio, tudo tem limite. Se você deixar fixo, ele vai derreter. Então ele fica girando para poder ficar resfriando. E você disse que aqui dentro é um vácuo, né? Aqui é vácuo porque mesmo o ar atmosférico ele é a maior parte de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, e CO2 também. Mesmo eles sendo pouco densos e tendo um número atômico, que é a quantidade de prótons no núcleo bem baixa, ele ainda pode causar interferência e pode fazer perder potência à máquina. Às vezes, por algum diabo de motivo, o exame necessário requer muita energia de raio-x e se tiver ar aqui dentro, além de superaquecer mais, não vai chegar no potencial máximo. E esse vidro é um vidro especial porque, como eu falei, no mundo não existe nada perfeito. Então, aqui não produz somente raio-x, produz todos os tipos de onda eletromagnética, com exceção do raio gama. Só que esse vidro ele só permite o raio-x passar. A composição dele não sei, porque isso é coisa de patente de empresas, que eles não vão vender o segredo deles assim publicamente. E essa aqui é a parte que produz o raio-x. Porém, ele fica dentro de um casulo. Quer buscar? Segura aqui. Isso é louco, isso aqui é mais pesado do que eu esperava, na verdade. Isso é muito pesado. Esse tubo fica dentro desse casulo, que é um casulo feito... Esse metal de fora provavelmente é alumínio, porque alumínio quando oxida ele continua da mesma cor. Porém esse metal de dentro é chumbo. Para quê? Para blindar o vazamento de radiação em volta da máquina toda. Ele blinda o vazamento de radiação em volta da máquina toda e só tem uma saída, que é esse orifício, que é do mesmo vidro daqui. Assim o raio-x só sai por esse lugar. E aqui a gente tem um motor trifásico. Aqui a gente pode ver as bobinas para gerar o campo magnético, para poder girar o disco e assim ele não superaquecer e acabar derretendo. Maneiro. E é basicamente esse funcionamento de um tubo de raio-x. E quando você posiciona ele na máquina... Eu seguro aqui. Quer dizer, não precisa, esse negócio é pesado. Como uma luva. Então, a gente vai fazer raio-x aqui ao vivo? Basicamente ele fica assim na máquina, com o filamento ficando exatamente nessa janela. Porque assim na hora que o elétron fazer a curva, ele solta o fóton ou a onda eletromagnética nesse orifício. E é basicamente, esse é o jeito mais simples de explicar o funcionamento de um tubo de raio-x que eu consegui encontrar. Beleza. É isso aí. Então, muito obrigada a você que assistiu até o final. Obrigada também a você que migrou do Spotify para o YouTube. E aguarde o nosso próximo episódio, em que vamos falar com um homem que realmente trabalha com raio-x. Muito obrigada e até a próxima. E não tchau, obrigado tchau. pra você que não saiu do Spotify pra vir pra cá, pro YouTube. Seu A preguiçoso. gente não gosta de você. Mentira, gosta sim, continua assistindo. É isso aí. Dê views pra gente nos dois lugares, por favor. Tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.